Página 266. Calculou as consequências ridículas de sua fraqueza. Lembrou-se das palavras de Manuel. E afinal seu orgulho rebentou com a impetuosidade de um temporal. Não, gritou, repelindo bruscamente a moça, e precipitou-se para a saída. Ana Rosa caiu a meio, amparando-se numa das mãos, mas ergueu-se logo, tomando-lhe a passagem, e com um gesto altivo atravessou-se contra a porta, de braços abertos, sobranceira, nobre, os punhos cerrados. Estava lívida e desgrenhada. A boca contraía-se-lhe numa dolorosa expressão de sacrifício e desespero. Arfavam-lhe as narinas, e o seu olhar fulgurava terrível e cheio de ameaça. Raimundo conservou-se um instante imóvel e perplexo, defronte daquela inesperada energia. Não sairás porque eu não quero, disse ela com a voz estalada e surda. Não sairás daqui, do meu quarto, enquanto não estivermos de todo comprometidos. Oh! Houve então um silêncio angustioso para ambos. Raimundo abaixou os olhos e pôs-se a meditar, muito aflito. Parecia arrependido e humilhado pela sua fraqueza, porque voltara. Ana Rosa foi ter com ele e passou-lhe meigamente o braço pelas costas. Era outra vez a mesquinha rola, medrosa e comovida. Tudo que de bom eu podia fazer para casar contigo, bem sabes que já o fiz, murmurou ela, agora sem ânimo de encará-lo. Papai não consentiu na esperança de dar-me a outro, e eu não me sujeito a isso. Hei de esgotar até o último recurso para continuar a ser só tua. Meu amigo, é com essa resolução que te prendo a meu lado. Pode ser que isso te pareça mal e desonesto, mas juro-te que nunca defendi tanto o meu pudor e a minha virtude, como neste momento. Para salvar-me, tenho por força de fazer-me tua esposa, e só há um meio de conseguir que o permitam. É tornar-me desvirtuada aos olhos de todos e só os teus me conservando casta e pura. E abaixou as pálpebras, toda ela afogada em pejo. Raimundo não fez o menor movimento nem deu uma palavra. Ana Rosa abriu a soluçar. Agora pode ir quando quiseres, acrescentou, desligando-se dele. Agora podes abandonar-me para sempre. Fico com minha consciência tranquila, porque lancei mão de todos os recursos para casar contigo. Vai-te, nunca pensei, é que nesta última provação ainda o covardes fosses tu. Vai-te embora por uma vez, deixa-me. E soluçou forte. Se mais tarde hei de arrepender-me, é melhor mesmo que se acabe desde já com isto. Eu sou uma infeliz, uma desgraçada, e chorava. Raimundo puxou-a carinhosamente para junto dele, afagou-a e chamando-lhe a cabeça para seu peito. Não chores, disse-lhe. Não te mortifiques desse modo. Mas não é assim? Queixava-se a mísera, com o rosto escondido no colo do moço. Por uma outra que te merecesse mais, farias tudo? Tola fui eu em confessar que te amo tanto ingrato. Tu não merecias a metade do que fiz por ti, és um fingido. E soluçava mais e mais, como uma criança magoada. O rapaz abraçou-se com ela e beijou-a repetidas vezes em silêncio. E soluçava mais e mais, como uma criança magoada. O rapaz abraçou-se com ela e beijou-a repetidas vezes em silêncio. Não chores, minha Ilor, segredou-lhe afinal. Tens toda a razão. Perdoa-me se fui grosseiro contigo, mas que queres? Todos nós temos orgulho e a minha posição ao teu lado não é tão falsa. Acredita que ninguém te amará mais do que te amo e te desejo. Se soubesses, porém, quanto custa ouvir a cara, não lhe dou, não lhe dou minha filha porque o Senhor é digno dela, o Senhor é indigno dela, o Senhor é filho de uma escrava. Se me dissessem é porque é pobre, que diabo, eu trabalharia. Se me dissessem é porque não tem uma posição social, juro que a conquistaria, fosse como fosse. É porque é um infame, um ladrão, um miserável. Eu me comprometeria a fazer de mim o melhor modelo dos homens de bem. Mas sou mas um ex-escravo, um filho de negra, um mulato. E como hei de transformar todo o meu sangue, gota por gota, como hei de apagar a minha história da lembrança de toda esta gente que me detesta.
Página 268. Bem vês, meu amor, tenho posição definida, não me faltam recursos para viver em qualquer parte, jamais pratiquei a mínima ação desairosa que me envergonhe e, no entanto, nunca serei feliz, porque só tu és a minha felicidade e eu nada devo esperar de ti. Ah, se soubesses, Ana Rosa, quanto doem essas verdades. Perdoarias todo o meu orgulho, porque o orgulho de cada homem de bem está sempre na razão do desprezo que lhe votam. Ana Rosa bebeu-lhe boca a boca estas últimas palavras. Entretanto, prosseguiu ele vencido de todo, já não tenho coragem para deixar-te. E abraçavam-se. Como poderei de hoje em diante viver sem ti, minha amiga, minha esposa, minha vida? Diz e fala, aconselha-me por piedade, porque eu já não sei pensar. Um novo assobio de bordo veio interrompê-lo. Não ouves, Ana Rosa, o vapor está chamando. Deixa-o ir, meu bem, tu fica. Deixa-o ir, meu bem, tu ficas. E os dois estreitaram-se, fechados nos braços um do outro, unidos os lábios em mudo e nupcial delírio de um primeiro amor. Não obstante, Manuel e o cônego ainda se deixavam ficar na guarda-mória depois da decepção da última carruagem. Cachorro! Exclamava o negociante fora de si, a passear de um para o outro lado, ameaçando o teto com seu enorme guarda-chuva, grandessíssimo tratante, e parando defronte de Diogo. Caçoou conosco com seu compadre, caçoou conosco desavergonhado. Também que faça cruz em casa, não me põe mais os pés, sou eu quem o diz, nunca mais. Ouviram-se 3 silbos repetidos. É o último sinal, disse o empregado da guarda-mória. O vapor vai largar. Suspendeu a escada. Manuel, com as mãos cruzadas atrás, o chapéu descaído para a nuca, o corpo a bambolear sobre as suas perninhas curtas, interrogou muito vermelho o cônego. E o que me diz desta, compadre? Então, que me diz desta? Ora, já se viu. Deixe disso, repreendeu o outro, e encaminhou-se para a porta. Abriu seu guarda-sol de 18 varetas e acrescentou, disposto a retirar-se. Vamos indo, meus senhores, vivam, obrigado. Puseram-se os dois a subir vagarosamente a rampa. Ora, meta-se um homem com semelhante gente, resmungava o negociante, batendo com a biqueira do chapéu de chuvas nas pedras da calçada. Traste, Peralta, mas também pode chegar-se para quem quiser. Comigo não conte para mais nada, canalha. E continuou a praguejar, numa verbosidade de cólera. O cônego interrompeu no fim de algum tempo. Suar vitere in modo fortiter in re. O outro calou-se logo e prestou-lhe toda a atenção. Conversaram uma boa hora, em voz baixa, parados a uma esquina do largo do palácio, combinando sobre o que melhor convinha fazer. Adeus, disse afinal o cônego. Não se esqueça, hein? E observe bem tudo o que ela responda. Você aparece por lá? Logo depois do almoço. E ambos, cabisbaixos, cada qual tomou seu rumo. Comentava-se já o fato na Praça do Comércio e na Rua de Nazaré. Manuel chegou à casa e foi atravessando o armazém. O doutor Raimundo esteve aqui aí em cima? Perguntou ele ao cordeiro. Esteve, sim, senhor, porém já saiu. Metia-se no carro justamente quando eu chegava da cobrança. Há muito tempo? Há coisa de meia hora, pouco mais ou menos. Vocês já almoçaram? Página 270. Já, sim, senhor. Bem, diga ao seu Dias, quando vier, que não se esqueça de tirar aquelas contas correntes do interior. E você vá à alfândega e veja se no manifesto do Bragança estão aqueles fardos de estopa, número 105 a 110. Olhe e tome o conhecimento. E passou-lhe um quarto de papel azulado impresso. Depois ia subir, mas voltou ainda. Ah, é verdade, seu Vila Rica? Ah, é verdade, seu Vila Rica. Senhor? O pequeno está aí? Não, senhor, foi ao tesouro. Aviaram-se já aquelas encomendas de Caxias? Já estão 2 caixas de chitas arrumadas. O vapor só sai depois de amanhã. Bom. E Manuel pensou um pouco. Ah, sabe se seu cordeiro despachou os fósforos? Ainda não, senhor, porque o conferente que está nos despachos sobre água não os depois fazer ontem.
não os pôde fazer ontem. Bem, diga ao cordeiro que veja se acaba com isso hoje. E o negociante subiu ao final. A varanda estava deserta. Maria Bárbara rezava no seu quarto, agradecendo a Deus e aos santos a suposta partida de Raimundo. Manuel tomou um cálice de conhaque ao aparador e dirigiu-se depois para a cozinha. Que é de Anica? Está no quarto deitada. Doente? Sim, senhor, confere. Que tem ela? Não sei, não, senhor. Manuel bateu à porta da alcova de Ana Rosa. Veio ela mesma abrir, muito pálida, e voltou logo para se meter de novo na rede. Que tens tu, Anica? Não estava boa. Nervoso? Mas não encarava com o pai, e suspiros estalavam-lhe na garganta. Manuel sentou-se pesadamente numa cadeira junto dela, limpando com o lenço o rosto, o pescoço e a cabeça. Recomendações do mundico, disse no fim de um silêncio, disfarçadamente. Como? Exclamou Ana Rosa, soerguendo-se em sobressalto e ferrando no pai o mais estranho e doloroso olhar. Pois, explicou Manuel, o vapor deve estar saindo neste momento. Lá ficou ele a bordo. Coitado, talvez seja feliz na corte. Miserável, bradou a moça com um grito desesperado. E deixou-se cair para trás, na rede, a estrebuchar. Bonito, Ana Rosa, então é isto que minha filha, gritava Manuel, procurando conter os movimentos crônicos. Dona Maria Bárbara, Brígida, Mônica. O quarto encheu-se. Escancaravam-se a porta e as janelas. Vieram os sais e o algodão queimado. Mas só depois de grandes lutas, a histérica quebrou de forças e pôs-se a soluçar extenuada e arquejante. Manuel, todo aflito, não sossegava. Deu um para outro lado na ponta dos pés, falando em voz discreta, indo de vez em quando ao corredor verificar se o cônego já tinha chegado, e voltando sempre a coçar a nuca, o que nele indicava extrema perplexidade. Vós, Messias, já quer almoçar? Perguntou-lhe a Brígida. Vai para o diabo. O cônego chegou afinal, ao meio-dia, com um ar muito tranquilo, de boa digestão, o palito ao canto da boca. Então, informou-se ele de Manuel, levando-o misteriosamente para um canto da varanda. Foi o diabo, seu compadre. A pequena, logo que ouviu a peta, caiu-me com um ataque. E agora o verás, gritou e estrebuchou por um ror de tempo, até que lhe viessem os soluços, no inferno. Página 272. E agora, como está ela? Mais sossegadinha, porém suponho que vai ter febre. Eu não quis chamar o médico sem falar primeiro com você. Fez bem. E o cônego recolheu-se a meditar. Com os demos, resmungou por fim. A coisa estava mais adiantada do que eu fazia. E agora? Agora é dizer a verdade. O que eu queria era saber em que pé estava a questão. Ela se supõe traída e, para supor tal, é preciso que tenha consertado algum plano com o Melro. Eis justamente o que convém destruir quanto antes. E depois de uma pausa. Aquela indiferença pela retirada de Raimundo era devida à certeza do contrário. Calou-se e perguntou daí a um instante. Ela acreditou logo no que você disse? Logo, logo, gritou o miserável. Isais caiu com o ataque. É singular. O quê? Ter acreditado tão facilmente, mas enfim, conte-se-lhe a verdade. Então espere um instantinho que... Não, senhor, venha cá, compadre. Vou eu. A mim, talvez, que a pequena diga tudo com mais franqueza. E, inspirado por uma ideia, voltou-se para Manuel. Olhe, o melhor é fingir que não sabe de coisa alguma, compreende? Como assim? Não se dê por achado. Finja que estás devera persuadido da partida de Raimundo. Para quê? É calma coisa. E o cônego, revestindo um ar consolador e respeitoso, entrou com passos macios no aposento de Ana Rosa. A crise tinha cessado de todo. A crise tinha cessado de todo. A doente soluçava baixinho, com o rosto escondido entre dois travesseiros. A boa Mônica, ajoelhada aos pés dela, vigiava-a com a docilidade de um cão. Dona Maria Bárbara, assentada perto da rede, expobrava a neta, a meia voz, aquele mal cabido pesar por um fato que nada tinha de lamentável. Então, minha afilhada, que é isso?
perguntou o padre, passando carinhosamente a mão pela cabeça da rapariga. Ela não se voltou, continuava a chorar, inconsolável, assoando de espaço em espaço o narizinho agora vermelho do esforço do pranto. Não podia falar, os soluços secos e muito suspirados repetiam-se quase sem intervalo. Com um sinal, o cônego afastou Maria Bárbara e Mônica, e chegando aos seus lábios finos ao ouvido da afilhada, derramou nele estas palavras doces e untuosas, como se fossem ungidas de santo óleo. Tranquilize-se. Ele não partiu. Aí está aí, sossegue. Como? E Ana Rosa voltou-se logo. Não faça espalhafato. Convém que seu pai não saiba de coisa alguma. Descanse, sossegue. Raimundo não partiu, ficou. Vós me está me enganando, Dindinho. Com que interesse minha confiada? Minha desconfiada? Não sei, mas... E soluçou ainda. Está bom. Não chore e ouça o que lhe vou dizer. Saindo daqui, procuro o rapaz e faço ausentar-se por algum tempo, até que as coisas voltem de novo aos seus eixos. Mais tarde ele se mostrará, e então nós trataremos de tudo pelo melhor. Nec semper filia florent. E papai, deixo por minha conta. Fie-se inteiramente em mim. Mas precisamos ter uma conferência completa sozinhos, num lugar seguro, onde possamos falar à vontade. Para ajudá-los, preciso pôr-me bem a par do que há. Entregue-se, pois, às minhas mãos e verás que tudo se arranja com a divina proteção de Deus. Nada de desesperos, nada de precipitações. Calma, minha filha. Sem calma nada se faz que se preste. E depois de uma meiguice, olhe, venha um dia a Sé confessar comigo. Sua avó encomendou-me a uma missa cantada. Não pode haver melhor ocasião. Confesso-a depois da missa, está dito? Mas para quê, Dindinho? Para quê? É boa, para poder ajudá-la, minha filhada, a hora, não? Pois então lá que a venham vocês dois, mas duvido muito que consigam alguma coisa. Se tem confiança em seu padrinho, vá à missa, confesse-se, e prometo que ficará tudo arranjado. Ana Rosa tinha já a fisionomia expansiva, sentia vontade até de abraçar o cônego, aquele bom anjo que lhe trouxera tão agradável notícia. Mas não me engane, Dindinho. Diga sério, ele não foi mesmo? Já lhe disse que não, ó. Tranquilize-se por esse lado e venha ter comigo à igreja. Tudo se acomodará a seu gosto. Jure, ora que exigência, que criancice. Então não vou. Está bem, juro. E o cônego beijou os indicadores traçados em forma de cruz sob seus lábios. E agora? Está satisfeita? Agora sim. E vai à confissão? Vou. Ainda bem. Página 275. Capítulo 16. A casa particular de Manuel Pescada tinha, pelo menos em aparência, recaído no seu primitivo estado de paz e esquecimento. Tanto aí como pela cidade, já bem pouco se falava de Raimundo. Ele, ao sair do quarto da amante, havia reformado seu programa de vida. No mesmo dia, partiu para Rosário. Foi visitar a mãe, na esperança de trazê-la em sua companhia para a capital e viver ao lado dela. Mas Domingas não se deixou apanhar e o infeliz teve de voltar só. Instalou-se no Caminho Grande, numa casinha velha, escondido como um criminoso de morte. Daí, com muita dificuldade, escreveu uma carta a Ana Rosa, confiando-lhe seus projetos. A carta terminava assim: o melhor é deixarmos que tudo serene completamente e que de todos se esqueçam de nós. E então eu te aparecerei na noite que combinarmos e poremos em prática o plano exposto no começo desta. Quanto a teu pai, só me entenderei com ele no dia em que esse teimoso estiver resolvido a perdoar o genro e a filha. Adeus. Não desanimes e tem plena confiança no teu noivo extremoso, Raimundo. Com esta missiva, Ana Rosa tranquilizou-se tanto que procurou dissuadir o cônego da ideia de tal confissão. No fim de contas, se era pecadora, fora premeditadamente e não se arrependia. A consciência dizia-lhe que o casamento resgatava a sua falta. Dindinho, por conseguinte, que tivesse paciência. Ela não sentia necessidade de perdão. Raciocinando desse modo, falou com franqueza ao padre e retirou a promessa que lhe fizera, mas o reverendo repontou
ameaçando com uma denúncia a Manuel. A rapariga chegou a suspeitar que o padrinho sabia de tudo e amedrontou-se. Mas Dindinho, vosmecê embirrou com este negócio de confissão. O cônego assentou os olhos no teto. A míngua do céu. E, recorrendo aos efeitos artísticos da sua profissão, desenrolou uma prática que terminava no seguinte: Malus Thierry Auscultum. Não sabes, porventura, pecadora, vítima inocente de tentações diabólicas, que eu devo à minha consciência e a Deus duplas contas do que faço cá na terra? Não sabes, minha afilhada, que todo sacerdote caminha neste vale de lágrimas, entre dois olhos perspicazes e penetrantes, dois juízes austeros e inflexíveis, um chamado Deus e outro consciência, um que olha de fora para dentro e outro de dentro para fora, e que o segundo é o reflexo do primeiro, e que o satisfeito primeiro, o segundo está também satisfeito? Não sabes que terei um dia de prestar contas dos meus atos mundanos, e que, percebendo agora que uma ovelha se desgarra do rebanho e arrisca perder-se no caminho da luz e da pureza, é de minha obrigação, como pastor, correr em socorro da desgraçada e guiá-la de novo ao aprisco, ainda que se faça preciso a violência? Por conseguinte, filha de Eva, vem à igreja, vem, confessa-te ao sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, abre tua alma de par em par defronte dele, que teu coração se fechará. Logo, aos imundos apetites da carne, abraça-te como Madalena aos pés do representante de Deus, até que este último se compadeça de ti, pecadora. Doeum colente stat sua mercês. E o cônego ficou ainda um instante a olhar para o teto, com os braços erguidos e os olhos em branco. Pois bem, Dindim, pois bem, disse Ana Rosa, impressionada, e desarmou sem cerimônia a posição estática do padre. Irei a tal confissão, mas deixe-se dessas coisas que não esteja a falar desse modo, que isso me faz mal aos nervos. Bem sabe que sou nervosa. Ficou resolvido que a missa encomendada por Maria Bárbara seria no primeiro domingo do seguinte mês, e que Ana Rosa iria à confissão. Mônica, sempre desvelada e extremosa por sua filha de leite, iniciara-se nos segredos desta, e como ela era lavadeira, todas as vezes que ia à fonte, dava um pulo à casa de Raimundo para trazer notícias dele, ai, 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 ai. Página 277. Uma noite, o cônego Diogo, envolvido na sua batina de andar em casa, debruçado sobre uma velha mesa de pau santo, com os pés cruzados sobre um surrado couro de onça, ainda no tempo do rosário, a cabeça engolida num trabalha, trabalhado, trabalhado gorro de seda, primorosamente bordado pela afilhada, lia defronte do seu candeeiro um grosso volume de encadernação antiga, em cujo frontispício estava escrito Histórias Eclesiástica, tomo 10º, continuação dos seguintes cristãos ou História do Cristianismo nos seus estabelecimentos e progresso, que compreende desde os anos de 1700 até o atual pontificado de NSP Pio VI, traduzida do espanhol Lisboa, na tipografia rolandiana, 1807, com a licença da mesa do desembargo do Paço. O bom velho perdia-se numas descrições enfadonhas sobre a seita dos pietistas, fundada nos fins do século XVIII por Spener, cura de Frankfurt, quando bateram à porta do seu gabinete 3 pancadinhas discretas e compassadas, marcou logo o livro com o palito com que escarafunchava os dentes e foi abrir. Era o Dias. Estava cada vez mais magro e mais sibilioso, porém com a figura mascarada sempre por aquele inveterado sorriso de astuciosa passividade. Venho incomodá-lo, senhor cônego. Essa é boa, vá entrando. E como a visita não se animasse a falar, acrescentou depois de uma pausa. Mandou a carta que lhe dei? Já ele a tem no papo. Atirei-a eu mesmo pelas rótulas da sua janela, na véspera do tal embarque. Já descobriu onde ele mora presentemente? Ainda não consegui, meu senhor, mas quer me parecer que o patife se aninha lá para as bandas do Caminho Grande. Olho vivo. O traste pode surgir de repente.
e pregar-nos alguma partida. Olho vivo, você tem feito o que lhe recomendei? A que respeito? A respeito da espionagem. Tenho, sim, senhor. Então, o que já descobriu? Por ora nada que valha. E creia, o senhor cônego, que não me descuido. Além daquela busca que dei no dia de São João, não há instantinho que possa roubar ao serviço que não seja para dar fé do que se passa lá por casa. Mas do que tenho apanhado, só o que me disse respeito ao negócio foi uma conversa entre Dona Nique e a velha, a Bárbara. Sim, senhor. E então? É que a pequena, depois de pedir muito à avó que se compadecesse dela e obtivesse do pai liberdade para se casar com o cabra, abriu a chorar e a lamentar-se como uma varrida e que era muito desgraçada, que ninguém em casa a estimava, que todos só queriam contrariá-la, e por que faria isto e por que faria aquilo. Mas o que dizia ela que faria? Ora, que diabo de maneira tem de você de contar as coisas? Tolice, senhor cônego, tolices de moço que se matava, ou que fugia, ou que se metia à freira, e por que o casamento para cá, e por que o casamento para lá, enfim. Queria dizer na sua que uma mulher nunca devia casar obrigada. Afinal, atirou aos pés da avó, soluçando, dizendo que se não a deixassem casar com Raimundo, que ela não responderia por si. Então a velha já sabe que o Raimundo ficou? Parece. A rapariga, pelo menos, disse que a avó, junto com o pai, haviam de amargar muito desgosto por mor de não consentirem no casamento. E o que fez ela? Quem? A pequena? Não, a velha. A velha enfezou-se e pôs-la no quarto para fora, jurando que antes queria vê-la estirada debaixo da terra do que casada com o cabra e que se o patrão... Que patrão, senhor? Seu Manuel, pai. Ah, o compadre. Sim, senhor. Mas se o patrão, por qualquer aquela, cedesse, ela é que não consentiria no casamento da neta e romperia com o genro. Bom, bom, vamos bem. E a rapariga? Ora, a rapariga lá se foi, choramingando para o quarto e, se não me engano, meteu-se a rezar. Página 279. Ora, a rapariga lá se foi choramingando para o quarto e, se não me engano, meteu-se a rezar. Reza, hein? Perguntou o cônego com interesse. É, ela reza mais agora. Muito bem, vamos maravilhosamente. E está toda cheia de abusões. Ainda outro dia dei fé que ela pendurava alguma coisa no poço. Logo que pude, corri para ver se descobria o que vinha a ser. Ora, o que pensa ser que era? Um Santo Antônio, justo. Era um Santo Antoninho assimzinho, confirmou Dias, marcando uma polegada no índex. Bem, disse o cônego, continue a espreitar, mas todo cuidado é pouco, que ninguém perceba, principalmente minha filhada, compreende? Se descobrem que você anda farejando, está tudo perdido. Finja-se tolo, tenha fé em Deus e ânimo. Quando apanhar qualquer novidade, apareça-me logo. Não deixe de espiar. Lembre-se de que a arma com que havemos de esmagar o bode ainda está nas mãos dele. Ora, senhor cônego, mas eu já vou perdendo a fé. Confesso-lhe que não seja idiota, que você não tem razão nenhuma para desanimar. Trate, mas é de ver que se descobre alguma coisa, porém coisa algo grossa, que dê para agarrar, porque depois o mais fácil é o seu casamento. Olhe, preste atenção, para quem entra e para quem sai. Se eles Se eles ainda não se correspondem, o que duvido virão a corresponder-se mais tarde. Em todo caso, é prudente não me recorrer por ora às cartas. Deixe-os escrever. Deixe-os escrever, que lhe direi quando é que você terá de apoderar-se de alguma delas. A fruta, para ser aproveitável, deve ser colhida de vez. Bem, senhor cônego, posso retirar-me viva? Então, vou-me chegando. Diz Félix. Como? Perguntou o Dias, voltando-se. Não se descuide, vá. O caixeiro fez uma mesura e saiu. Diogo fechou a porta e tornou à sua história eclesiástica, até que a caseira Inácia foi chamá-lo para a ceia. Então, depois de abaixar a luz do candeeiro, passou-se à varanda e assentou-se pachorrentamente defronte de uma tigela de canja.
Veio logo um gato maltês gordo grande, encarapitar-se-lhe nas coxas, miando ternamente e voltando para ele a sua fosforescente pupila que lhe suplicava carícias. Disse-ia que naquele canto modesto e asseado reinava a paz abençoada dos justos. No domingo seguinte, a Sé chamava para a missa, com um alegre repinicar de sinos, e era a promessa de Dona Maria Bárbara. Havia grande afluência do povo, as beatas subiam piedosamente os arruinados degraus do átrio e iam de cabeça vergada ajoelhar-se no corpo principal da igreja. Sentia-se o frufru de vetustas e farfalhantes saias de chamalote, restauradas com chá preto, e o estalar de fortes chinelas novas na sonora cantaria do templo, e o tilintar das contas de coco babaçu, cujos rosários deslizavam entre os trêmulos dedos das velhas no fervoroso sussurro das orações. Viam-se-lhe as camisas de cabeção bordado, cheias de rendas e labirintos. Destacavam-se também grandes toalhas de linho branco, penduradas dos ombros carnudos das cafuzas e mulatas. Reluziam os seus enormes pentes de tartaruga, enfeitados de ouro, e as contas preciosas que lhes circulavam com muitas voltas, as, as tocinhudas espáduas e as roscas taurinas do cachaço. Em cima, perto do alto-armor, em lugares privilegiados, sobressaíam chapéus enfeitados de fintas e plumas, leques irrequietos que se agitavam desordenadamente com um ruído casquilho de varetas batendo de encontro aos broches e alfinetes de peito, numa confusão de cores espantadas. Eram devotas de fino trato, velhas e moças ostentavam joias vistosas e perfumes ativos, segurando uma luva, com luva, horas marianas encadernadas de marfim, veludo, prata e madrepérola. Recendia por toda a catedral um aroma agreste de pitangueira e trevo cheiroso. Pela porta da sacristia lobrigavam-se de relance padrecos apressados, que iam na carreira, vestindo as suas sobrepelizes dos dias de cerimônia. Havia na multidão um rumor impaciente de plateia de teatro. O sacristão, cuidando dos pertences da missa, andava de um para outro lado, ativo como um contra-regra quando o pano de boca vai subir. Afinal, a deixa fanhosa de um padre muito magro que, aos pés do altar, desafinava os salmos de ocasião. A orquestra tocou a sinfonia e começou o espetáculo. Correu logo o surto do rumor dos corpos que se ajoelhavam. Todas as vistas convergiam para a porta da sacristia. Fez-se um sussurro de curiosidade, em que lhe destacavam ligeiras tosses e espirros, e o cônego Diogo apareceu, como se entrasse em cena, radiante e altivo, senhor do seu papel e acompanhado de um acólito que dava voltas frenéticas a um turíbulo de metal branco. E o velho artista, entre uma nuvem de incenso que nenhum deus de mágica, e coberto de galões e lantejoulas, como um rei de feira, lançou do alto da sua solenidade um olhar curioso e rápido sobre o público, irradiando-lhe na cara esse vitorioso sorriso dos grandes atores nunca traídos pelo sucesso. Com efeito, os espectadores adoravam-no, posto que ele agora raras vezes trabalhasse, mas nessas poucas em que se dignava mostrar-se, por condescendência, a uma velha amiga, como naquela ocasião, o seu triunfo era esplêndido e certo. Vinha gente de longe para vê-lo, para admirar a imponência, a distinção, a gentileza daquele porte de homem. Incomodaram-se muitas pessoas para não perder aquela missa. Sexagenárias do seu tempo mandaram espanar o palanquim havia longos anos.
havia longos anos esquecido debaixo da escada, e espantaram a vizinhança com uma saída à rua. E ali esses duros corpos encarquilhados que envelheceram com Diogo pareciam reviver por instantes como cadáveres sujeitos a uma ação galvânica, e trêmulos mordiam o beiço roxo e franzido, palpitante de recordações. Página 282. Em caminho para o altar, o exímio artista olhou para os lados, falou em voz baixa aos seus ajudantes e encarou a plateia com um sorriso de discreta soberania. Mas de súbito seu sorriso dilatou-se numa feição mais acentuada de orgulho, que distinguira na Rosa, entre as devotas ajoelhadas no degrau da nave, de cabeça baixa, o ar contrito, a rezar freneticamente ao lado da avó. Os turíbulos fumegavam com mais força, espirais de incenso espreguiçavam-se, dissolvendo-se no espaço. O ambiente saturou-se de perfumes sacros e enervantes, e as mulheres todas se contraíram, preparadas para místicos enlevos. O celebrante chegara enfim ao altar, depois de ajoelhar-se de leve, como fazendo uma mesura apressada, defronte dos santos grandes aprumados nos seus tronos de brocados falsos. Os janotas, separados do altar-mor por uma grade de madeira preta, tiravam da algibeira com a ponta dos dedos o lenço almiscarado e ajoelhavam-se sobre ele numa atitude elegante. As moças escondiam a boca no livrinho das rezas e passeavam furtivamente o olhar para o lado dos fraques pretos. Os que até aí estiveram ajoelhados, rezando à espera da missa, mudavam de posição, os opulentos quadris das pretas minas rangiam, os ossos dos velhos estalavam, criancinhas soltavam aclamações de aplauso pela festa, algumas choravam. Mas finalmente tudo tomou um sossego artificial. Fez-se silêncio e a missa precipitou-se solene ao som do órgão. Ao repicarem de novo os sinos, toda a gente se levantou com algazarra. Os rapazes endireitavam as joelheiras das calças, as moças arranjavam as tufas e os laçarotes, as beatas sacudiam as suas eternas saias, agora entufadas pela pressão dos joelhos. A orquestra tocou uma música profana, alegre, como uma farsa depois de um drama. O cônego Diogo, de sacristia, tirava o seu pitoresco vestuário de seda bordada, que o sacristão recolhia religiosamente nas suas mãos de tísico para guardar nos extensos gavetões de pau negro. O povo, confortado de religião, mas estalando pelo almoço, espremia-se pelas largas portas da matriz. Mendigos alinhados à saída pediam com chorosa insistência uma esmola pelo amor de Deus, ou pelas divinas chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. As devotas desapareciam pelo largo ligeiras como baratas perseguidas. Algumas senhoras no vestíbulo arejavam-se ao sol esperando quem lhes dizia a respeito e conversando garrulamente sobre o bom desempenho da missa, sobre a excelência das vozes, a riqueza da roupa, do padre, da toalha, do altar e sobre a boa observância das cerimônias, tudo agradara. A igreja estava quase vazia. Dona Maria Bárbara e a neta esperavam pelo herói da função. Cá está sua afilhada, senhor cônego. Comungue, veja se lhe arranca o diabo de dentro do corpo, disse a velha ao vê-lo. E falando-lhe mais baixo, pediu-lhe com interesse que aconselhasse bem, que lhe secasse da cabecinha a ideia do tal cabra. E afinal afastou-se, traçando no espaço uma cruz na direção da neta. Vai, Deus te ponha virtude, que mau coração não tens tu, minha estonteada. E saiu para esperá-la na sala do corredor com o Benedito, que nessa ocasião aparecia, trazendo um carro da cocheira do porto. O cônego Diogo calculara bem. A encenação da missa, os amolecedores perfumes da igreja, o estômago de em jejum, venerando o mistério dos latins, o cerimonial religioso, o esplendor dos altares, as luzes sinistramente amarelas dos cílios, os sons pungentes do órgão impressionaram a delicada sensibilidade nervosa da afilhada e quebrantariam o seu ânimo.
altaneiro, predispondo-a para a confissão. A pobre moça considerou-se culpada pela primeira vez, entendeu que era um crime o que havia praticado com Raimundo, sentiu minguar-lhe aquela energia de aço que lhe inspirara o seu amor. E ao terminar a missa, quando a avó a depusera nas mãos do velho lobo da religião, a sua vontade era chorar.